Sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Caio Márcio Nogueira Soares, Durval Amaral, dos auditores Jaime Tadeu Lichinski, Sérgio Valadares e Ives Linhares, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declara aberta a sessão ordinária número 2 deste Pleno. Ausente os conselheiros Fernando Guimarães e Ivan Bonilha, em razão de férias, ficando convocados para a composição de quórum os auditores Jaime Tadeu Lichinski e Sérgio Valadares. Ausentes ainda os auditores Cláudio Canha, por motivo justificado, e Tiago Barbosa, por férias. Está convocado o auditor Ives Linhares, também para a composição do quórum, conforme portaria. Presente ainda a Procuradora do Estado, Cláudia Piccolo. Coloco a ata da sessão ordinária número 1, do último dia 16, para homologação. Está em discussão. Aprovado. Comunico ao plenário e a todo o tribunal a publicação no Diário Oficial do Estado de número 91/22, do 10 de janeiro próximo passado, a Lei Complementar 168/14, que altera artigos da Lei Complementar 113/05, no que diz respeito à aplicação de multas administrativas por esta Corte. Concedo, de acordo com o regimento interno, oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Está aberta a palavra. Conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, para inserir na pauta desta sessão, solicitação de certidão liberatória, processo 3421/14, interessada a Fundação Araucária. Está deferido, o conselheiro Durval Amaral. Para comunicar, nos termos do artigo 436(2) do Regimento Interno dessa Corte, que nos autos de tomada de contas 22, 61, 75, 99, foi juntado ao processo o protocolo da Procuradoria-Geral do Estado, datado 18/12/2013, no qual é realizada a comunicação do trânsito em julgado dos autos de embargos da execução fiscal da 2ª Vara Cível da comarca de Umuarama, que figuravam como embargante a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Perobal e como embargado o Estado do Paraná. Referida ação visava o afastamento da incidência da multa aplicada por esse Tribunal de Contas em face da ausência de base legal. Após historiar o procedimento no âmbito do Judiciário, a Diretoria Jurídica, por meio da informação 1/14, enfatiza que cabe a esta Corte de Contas dar cumprimento ao que foi determinado naquela esfera. Dessa forma, consoante sugerido pela unidade técnica e para fins de cumprimento da decisão noticiada, proceda a regular comunicação da decisão judicial nessa sessão ordinária, nos termos do artigo 436 do Regimento Interno, para, após determinar a adoção das demais medidas administrativas necessárias ao seu fiel cumprimento. Devidamente anotado, continua livre a palavra. Para relato de pauta, passo a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, de início, senhor presidente, peço permissão para externar à família Xavier Viana os nossos mais profundos sentimentos pelo passamento do professor Ivan Xavier Viana. Foi nosso professor na Universidade Federal do Paraná. Sempre foi professor de Vossa Excelência também, de economia, não é? E uma pessoa extraordinária, bom professor, pessoa muito firme, muito determinada, de grande caráter e também um brilhante advogado. Então, o doutor Ivan Xavier Viana nos deixou, mas deixou também
uma família muito bem postada e deixou exemplos para todos nós. Passo ao relato da pauta. O protocolo 342114 é uma solicitação de certidão liberatória, pedido interposto pela Fundação Araucária para possibilitar transferências de recursos estaduais. A DAT informa que a entidade não está em dia, porém verifica que há uma decisão judicial que suspende os efeitos da decisão deste tribunal. Portanto, nós, atendendo ao que determina o Poder Judiciário, através da Diretoria de Execuções, que informa que tem que ser pelo deferimento, também a Diretoria de Atos de Pessoal, o Ministério Público diz que este tribunal está provisoriamente impedido de aplicar as penalidades, sanções e responsabilidades estabelecidas pela Resolução 28/2011, em virtude de decisão judicial. Então, só nos resta votar pelo deferimento. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 454-892/10 consta como recurso de revista. Eu vou solicitar retirada de pauta, senhor presidente, para que seja este processo autuado como embargos declaratórios. Está retirado de pauta pedido de Vossa Excelência. O protocolo 714-143-12, município de Vera Cruz do Oeste, recurso de revista interposto pelo senhor Eldon Anchal, representante do município, manifesta-se contra o parecer prévio 370/12 da primeira Câmara, que concluiu pela irregularidade da prestação de contas. E o motivo foi a não aplicação do limite mínimo de 60% para pagamento do magistério com recursos do Fundeb. O recorrente faz algumas demonstrações, manifesta-se, portanto, a Diretoria de Contas Municipais manifesta-se também e se manteve pelo não provimento, o Ministério Público é pelo não provimento e a proposta do relator mantém a decisão atacada pelo não provimento do presente recurso. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. O protocolo 860-352-12, Instituto de Previdência Municipal da Fazenda Rio Grande. Também é um recurso de revista interposto pelo Instituto contra o acórdão 3889/12 da primeira Câmara, que julgou irregulares as contas da entidade exercício de 2011. Na peça recursal, o interessado argumenta, em apertada síntese, que equivocadamente encaminhou para a juntada aos presentes autos o laudo atuarial que se referia ao exercício de 2012, havendo, contudo, acostado a este recurso a competente avaliação relativa ao exercício financeiro de 2011. A DCM manifesta-se pela regularidade, o Ministério Público pelo provimento do recurso e a proposta do relator acompanha manifestações pelo provimento e as contas podem ser julgadas regulares com ressalva. Em discussão, votação. Aprovado. O protocolo 90.554/13, recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas contra o acórdão 81/13 da segunda Câmara.
a decisão determinou legalidade e registro da aposentadoria de servidor estadual Cláudio Muniz da Silva e o envio dos autos à inspetoria competente para a abertura de tomada de contas extraordinária. A peça recursal alegou que a aposentadoria em tela teria sido concedida em descumprimento do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, pois a contribuição previdenciária do servidor teria sido paga a menor ao valor determinado pela Constituição Federal, que é de 11%. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, pelo não conhecimento do recurso, o Ministério Público acompanhou o entendimento da unidade técnica pelo não conhecimento e a proposta do relator é pelo não conhecimento do recurso de revista, mantendo-se a decisão. Está em discussão, votação, aprovado. O protocolo (489, 832, 13) é um recurso de revista interposto pela senhora Lígia Lumina Pupato, em face de decisão que julgou irregulares as contas de 2008, determinando recolhimento corrigido de 867.205, aplicação de multa. A aplicação de multa também a senhora Lígia Lumina Pupato. Senhor presidente. E, se não Pela ordem, falha a memória, auditor Sérgio Valadares. Se o ilustre relator me permite, eu gostaria de ter vista dos autos. Não havendo manifestação contrária, vista a Vossa Excelência. contra meu voto, senhor presidente. O protocolo 657-259-13, recurso de revisão interposto pelo senhor Mauro Estival contra o acórdão 2562-13 do Pleno, o qual deu provimento parcial ao recurso de revista no que concerne a inexecução do convênio e devolução de recursos ao órgão repassador e manteve a decisão do acórdão 3957-12. Assim, as contas foram julgadas regulares com ressalvas, com aplicação de multa ao gestor, em razão da falta de manutenção de conta corrente específica para a movimentação dos recursos do convênio. As razões do recurso enfrentam o dispositivo que aplica a multa administrativa ao servidor e afirmam que as determinações contidas no acórdão recorrido não guardam consonância com a jurisprudência do tribunal, anexando como paradigmas acórdãos da primeira Câmara. São 3 acórdãos apontados. A DAT, pelo não conhecimento do recurso, o Ministério Público também pelo não conhecimento, e a proposta do relator, eu apresento ainda a fundamentação, mas é pelo não conhecimento do recurso de revisão interposto pelo senhor Mauro Estival, mantendo a íntegra da decisão prolatada no acórdão 2562, retificado pelo acórdão 330613, que julgou regulares com ressalvas as contas da Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá, em razão da não utilização de conta exclusiva para a movimentação dos recursos da contrapartida, determinando o recolhimento de multa administrativa pelo recorrente Mauro Estival, nos termos do artigo 87, 4G, da Lei Complementar 113/05. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 499-404-13, embargos de declaração,
interpostos pelo senhor Eliezer José Fontana, contra o acórdão 2554-13 do Pleno. Os presentes embargos fundamentam-se em suposta omissão no acórdão 2554-13 do Pleno, sobre o fato de o relator não ter respeitado o prazo concedido para a juntada de novos documentos. A decisão embargada manteve a integralidade do acórdão 1016/12 da Primeira Câmara, não acolhendo alegações do recorrente sobre violação do devido processo legal, inexistência de terceirização de serviços públicos e falta de quantificação do prejuízo verificado nos autos. A sistemática dos embargos de declaração junto a este tribunal está baseada no artigo 76(2) da Lei Orgânica do Tribunal. Artigo 76. Cabem embargos de declaração no prazo de 5 dias, com efeito suspensivo quando a decisão. 2. Omitir ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Os argumentos propostos não procedem. O acórdão foi claro ao afirmar: todo o contraditório previsto no regimento interno foi respeitado e exercido pelos recorrentes. Portanto, não houve prejuízo às partes na defesa efetuada nos autos. Ora, de que se trata a juntada de documentos, senão do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa? O acórdão menciona que todo o contraditório foi respeitado. Ele seguramente está se referindo a todas as manifestações das partes, incluindo a suposta alegação de que o julgamento tenha se dado antes de findar o prazo para a juntada de novos documentos. Ademais, compulsando-se os autos, não se verifica o deferimento do pedido de dilação de prazo mencionado pelo recorrente em sede de recurso de revista. E ainda que o tenha concedido, como transcreveu o embargante na peça 111, folhas 4, do recurso de revista, o relator, na ocasião do julgamento, mencionou que não houve a aludida juntada de documentos. Portanto, voto pelo conhecimento, no mérito pelo não provimento dos embargos de declaração, artigo 76(2) da Lei Complementar 113/05, interposto pelo senhor Eliezer José Fontana contra o acórdão 2554-13 deste Pleno. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 249.738-13, Banco de Desenvolvimento do Paraná S.A., 2012, Diretoria de Contas Estaduais pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, aos demais integrantes do plenário. Pauta está atendida. Esta presidência agradece Vossa Excelência e, para relato de pauta, passa a palavra ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre presidente, conselheiro Artagão Matos Leão, caros componentes deste plenário. Inicio com um pedido de rescisão, 729.531/12, Instituto de Fomento e Educação às Iniciativas Econômicas e Solidárias, autogestionadas e ambientais do Paraná. O interessado é Diorley dos Santos. É um pedido de rescisão interposto por Instituto da decisão que julgou irregular transferência voluntária firmado com a Fundação Araucária, tendo por objeto o Centro de Difusão de CET no Arenito Caiuá, Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, Noroeste do Paraná. Da análise do pedido liminar suspensiva, entendeu-se pela não concessão, já que, não preenchidos os requisitos do regimento interno. Contra essa decisão foi interposto o recurso de agravo, devidamente julgado, e que manteve a decisão em sua totalidade.
O acordo que julgou irregulares as contas determinou ainda a devolução de recursos pelos responsáveis, pois não comprovaram a destinação do valor na execução ou não do convênio. Quanto à análise de mérito, entendeu a diretoria de análise de transferência que os argumentos trazidos pela parte sanaram parcialmente as irregularidades apontadas, à medida que comprovaram a utilização dos valores recebidos, devendo ser afastada a condenação de devolução total dos recursos, impondo apenas a devolução parcial referente a outras despesas não comprovadas no total de R$ 1.792, despesas com contador R$ 20.880 e não aplicação financeira dos recursos de R$ 533, manifestou-se então a diretoria pela procedência parcial, mantendo a irregularidade das contas. O Ministério Público acompanhou as conclusões da unidade técnica, acrescentando que devem ser incluídos para recolhimento os valores referentes à ausência de cotação de preços na aquisição de impressor no valor de R$ 385, visto que não foi contratada a empresa que apresentou o menor orçamento e a empresa contratada não consta na relação de orçamentos apresentados. Ao final, opinou o Ministério Público pela procedência parcial, modificando a decisão, afastando a condenação de devolução integral, mas mantendo a irregularidade das contas e devolução de valores. Após as manifestações, diretoria de análise de transferências do Ministério Público, o requerente juntou novos documentos, os quais conheci e tomo como base para decidir. Em seu parecer final, que foi acompanhado pelo Ministério Público, a unidade técnica afastou a sanção de devolução do valor total do convênio, mantendo a irregularidade das contas e devolução parcial de valores. Entretanto, analisando os autos e a documentação encaminhada pelo recorrente, entendo que a devolução das despesas referentes à contratação de contador não deve prosperar, visto que devidamente comprovado pelo requerente que se tratava de contratação de bolsista na área de administração com formação técnica em contabilidade e que as atribuições de contador do convênio eram tão somente uma atividade a mais realizada pelo bolsista, dentre inúmeras outras. Vale ressaltar que o trabalho era realizado na área de abrangência do centro de difusão e que ele não recebeu como assessor contábil, mas sim como extensionista / bolsista, conforme prova do processo seletivo anexado aos autos. Sendo assim, senhor presidente e demais membros, o voto é pela procedência parcial do pedido de decisão, rescindindo-se o acordo 1915/12 da segunda Câmara, afastando-se a sanção de devolução integral dos recursos e modificando-se o julgamento a fim de que seja aprovada a prestação de contas e transferência voluntária, ressalvando a ausência de aplicação financeira de parte dos recursos e despesas não comprovadas. Determine-se a devolução parcial dos valores devidamente atualizados, referente às despesas não comprovadas e a ausência de aplicação financeira solidariamente pelos diretores, senhor Pedro Alonso Salles e senhor Valmir Strunzak. É o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Para discutir, auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, pelo que depreendi do relato do conselheiro Caio, permaneceram, então, como objeto de devolução o valor referente à não aplicação financeira. Na verdade. E ainda, salvo engano, uma impressora em razão da não realização de cotação de preço. Não, eu entendi que parte de valores não comprovados. Isso. Certo. Algo que não foi comprovado a legalidade. Mas a impressora, por exemplo, de R$ 533,35, isso foi Vossa Excelência afastou? Afastei, pelo próprio Certo. valor. Afastou, então, os 20 mil do contador? Pois é, então, diante desse pequeno valor que permaneceu, eu tenho a impressão que as contas, inclusive, poderiam ser julgadas regulares com ressalva, porque inicialmente foi considerado que não havia comprovação de aplicação de quase R$ 200 mil. Posteriormente, foram afastadas quase todas as irregularidades, permanecendo a falta de comprovação rigorosa de um pequeno valor.
Então, eu entendo que essas contas poderiam ser julgadas regulares com ressalva, sem prejuízo dessa Mas devolução. como foi o julgamento inicial? Foi pela irregularidade. Pela irregularidade? E agora, se são É que afastados... tem, na verdade, dois tipos de proposta. Um é, conforme eu voto, é de 1.792 referente a despesas não comprovadas e 533 referente à não aplicação financeira dos recursos. A DAT já sugere 3 modalidades. Primeira é igual à minha, 1.792 referente a despesas não comprovadas, 20.880 referente a despesas com contador, e o terceiro é o mesmo valor referido por mim, R$ 533, referente à não aplicação financeira dos recursos. Quer dizer, na verdade, desses 3, e tem mais pelo Ministério Público também, eu optei, conforme o meu entendimento, que a mais sensata seria, eu mesmo entendo como o recolhimento dos valores seriam esses 2 só, tão somente. Senhor presidente. A data entra com o contador. Auditor Ives Linhares. Se não houver objeção, eu gostaria de pedir vista, apenas eu esclareço que, além das questões levantadas, existe a questão do contador, que, pelo que eu depreendi, a proposta seria de conversão em ressalva, mas existe uma consulta nossa, até onde eu me lembro, que impede essa conversão, que diz que as despesas de contador, se não constarem do plano de aplicação, não poderiam ser, ainda que não se exija a devolução, não poderia ser convertida em ressalva. Então, por esse motivo, senhor presidente, sem querer polemizar, eu gostaria de solicitar vistas. Vista concedida a Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme consta ainda 2 consultas a serem relatadas, que eu acredito que seria mais interessante colocar quando tiver o quórum qualificado. Então, eu solicitaria adiamento dessas 2 consultas, que perfazeria a minha pauta. As consultas estão adiadas. A presidência agradece a participação de Vossa Excelência. E para relato de pauta, passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, tem uma pauta um pouco extensa, então pedirei já desculpas pelo tempo que tomarei dos senhores. Mas inicio pelo processo 73.44.62/12, que vou solicitar a Vossa Excelência retirada de pauta, em razão que esse processo foi equivocadamente incluído na sessão do Pleno. Na verdade, deveria ser da Câmara. Está retirado de pauta. Processo número 99.30309, versus autos acerca de recurso de revista interposto pelo Ministério Público em face do Acórdão 38109 da Primeira Câmara, que julgou regulares as contas da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras relativa ao exercício 2007, com ressalva em razão da não instituição do sistema de controle interno. Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que não é a ausência do sistema de controle interno que macula a prestação, mas o fato do responsável pelo controle interno ocupar cargo em comissão e ter sido nomeado somente em 2008, o que impediria de emitir parecer de mérito acerca das contas relativas ao exercício de 2007. O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais, sinteticamente, alegou que o controle interno é exercido de maneira única no Executivo e no Legislativo Municipal, que o responsável for escolhido com todo critério e cuidado e que, em que pese sua nomeação ter se dado somente em 2008, ele já acompanhava os trabalhos realizados durante o ano de 2007, que não houve desvio de função e não há que se falar em aplicação de multa, pois a nomeação do servidor se deu por determinação do Poder Executivo Municipal e o Poder Legislativo não pode ser responsabilizado por ações exclusivas daquele. A Diretoria de Contas Municipais, DCM, corroborou em parte o entendimento do Ministério Público e pugnou pela reforma parcial do acórdão,
para que sejam julgadas irregulares as contas em razão do responsável pelo controle interno ocupar cargo em comissão. O Ministério Público reforçou os argumentos expedidos na peça exordial, pugnando pelo provimento do recurso, para que seja julgada irregular a prestação. Apesar do contido na instrução em 2007, data das presentes contas, essa Corte ainda não havia balizado definitivamente seu entendimento acerca de como deveria ser implantado o controle interno. Isso aconteceu somente com o Acórdão 9708 do Pleno, emitido em sede de consulta e que serve de paradigma, inclusive, para que a Diretoria de Contas Municipais emita seu juízo de valor acerca do tema, conforme fica claro nas instruções presentes nos autos. Assim, a meu ver, seria desarrazoado por parte dessa Corte julgar irregular a prestação de contas com base em matéria que, à época, ainda era motivo de debates. E, conforme se verifica dos autos, o próprio Ministério Público, em seu último opinativo, reconheceu que o recorrido se adequou aos ditames da jurisprudência dessa Casa em 2008, após pacificação da matéria no Acórdão 9708 do Pleno. Assim, pedindo vênia ao douto Parquet de Contas, voto pelo conhecimento do presente recurso revisto e, no mérito, pelo seu não provimento. É o relatório e voto. Em votação, aprovado. Processo 3260/11. Trata-se de recurso revisto interposto pelo prefeito do município de Paulo Fronten contra o acórdão de parecer prévio 155/11 da primeira Câmara dessa Corte, que considerou irregulares as contas de 2005, em razão da emissão de empenho para pagamento de despesa inexistente, condenando individualmente o gestor e o contador do município ao pagamento da multa e determinando ainda o encaminhamento de cópia dos autos ao Conselho Regional de Contabilidade para a apuração de eventual responsabilidade do contador. Sustenta o recorrente, em síntese, que o erro contábil na emissão do empenho confessado e assumido pelo contador não teve o objetivo de burlar o sistema SIM-AM ou confundir a fiscalização dessa Corte, mas o de possibilitar ao setor contábil do município uma visão geral e manejamento completo do referido sistema, que apresentava alguns entraves, conforme reconhecido, inclusive, pela Diretoria de Contas Municipais. Sustento também que os recursos foram destinados ao pagamento das despesas com INSS, precatórios e PASEP, conforme comprovantes, não podendo ser responsabilizado pelos equívocos de lançamento efetuados pela área técnica. Aduz, finalmente, que não houve má-fé ou desvio de recursos que tivessem causado lesão ao erário. Em sua manifestação, a DCM entende que, não tendo havido lesão ao erário, devem ser aplicados ao caso os princípios da razoabilidade e da primazia da realidade sobre a forma, opinando pelo provimento parcial do recurso para emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva e advertência ao contador municipal. Discordando, o Ministério Público de Contas opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que o recorrente não trouxe qualquer prova de ter agido de boa-fé, de que o equívoco tenha decorrido de falha não constatada anteriormente ao envio das informações ao SIM-AM, havendo, ao contrário, comprovação da tentativa de burla ao sistema de fiscalização desta Corte. O ponto central do recurso interposto relaciona-se com o grau de relevância do erro na emissão de empenhos e fornecimentos incorretos de informações à DCM, sem adoção de providências para corrigi-las após o seu regular encaminhamento àquela unidade. Pelo que consta da instrução, o recorrente não omitiu seu erro e a DCM reconheceu que havia, na ocasião, problemas com a alimentação do sistema SIM-AM, importando ser aferido se esses equívocos possuem acentuado grau de importância a ponto de macular toda a prestação de contas e recomendar a sua desaprovação. A resposta se afigura negativa diante da aplicação do princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, que impõe ao julgador prudência e sensatez para a avaliação do caso concreto, devendo estar atento à gravidade da situação,
a natureza dos direitos e interesses envolvidos, o vulto do dano causado, entre outros elementos e circunstâncias que se apresentem. No caso, restou demonstrado no transcorrer da instrução que a incorreta informação lançada no sistema SIM-AM se deu para permitir a continuidade dos trabalhos e sua alimentação, possibilitando visão geral e manejamento completo do referido sistema, que apresentava alguns entraves, conforme reconhecido pela própria Diretoria de Contas Municipais. Não houve má-fé para subverter ou distorcer lançamentos contábeis, nem intenção de burlar a fiscalização dessa Corte. Logo, há evidente desproporção entre a conduta perpetrada e confessada pelo contador municipal e a desaprovação das contas do gestor. Assim, acompanhando a unidade técnica, voto pelo conhecimento do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão anterior, emitindo-se parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do exercício 2005 do Poder Executivo Municipal do município de Paulo Frontin. É o relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 37.3896/11. Encerram os autos, recuso revista interpostos por Alexandre Gregório da Silva, Paulo de Queiroz Souza e Edilson Jorge da Silva, contra a decisão consubstanciada no acórdão 841/11 do Pleno dessa Corte, que os condenou ao pagamento de multa administrativa pela inadequada fixação do objeto e da modalidade de procedimento licitatório, e ofensa à regra do concurso público na contratação de empresa de consultoria para prestar suporte técnico de gestão administrativa no município de Icaraíma, nas áreas de administração, compras, controle interno, educação, licitações, contratos, meio ambiente, patrimônio e recursos humanos. O assessor jurídico Alexandre Gregório da Silva alega em síntese que, 1. A representação da Lei 866/93, número 25.116-9/09, deve ser considerada nula, porque não foram respeitados os requisitos da lei municipal para o seu encaminhamento a essa Corte. 2. Não houve ofensa ao artigo 37.2 da Constituição Federal. 3. A existência de divergências e ou omissões nos atos emanados na representação da Lei 866/93, número 25.116-9/09. 4. Regularidade do edital e do contrato referentes ao pregão número 16 de 2009. 5. Não existência de irregularidades no pregão 16 de 2009. 6. Inviolabilidade e imunidade constitucional do advogado. 7. Impossibilidade de aplicação de multa ao assessor jurídico por emissão de parecer divergente ao Tribunal de Contas do Paraná. O prefeito municipal Paulo Queiroz, por sua vez, aduz a impossibilidade de devolução dos valores pagos à empresa contratada, a impossibilidade de aplicação de multa em vista o cumprimento dos princípios da administração pública e inexistência de dolo ou culpa, e por não ter havido nomeação ou contratação sob aparência de concurso público ou contratação temporária. O pregoeiro Edilson Jorge da Silva sustenta que o pregão seguiu fielmente o modelo adotado pelo município de Esperança Nova, que foi considerado regular e dentro da legalidade e se baseou no entendimento analógico do decreto presidencial número 2271/97, tendo a contratação decorrente baseado em maior eficiência na execução dos serviços da Prefeitura de Icaraíma. A DCM opinou pelo desprovimento dos recursos por entender que a decisão recorrida bem apreciou a espécie, não merecendo qualquer reparo. O Ministério Público de Contas acompanhou a unidade técnica e opinou igualmente pelo desprovimento do recurso. O município de Icaraíma anexou, então, cópia do edital de pregão e do contrato de prestação de serviço firmado pelo município de Esperança Nova, com o objeto idêntico ao tratado no presente recurso, que teriam sido aprovados por essa Corte, e pede a reanálise do feito para obter o mesmo tratamento dispensado àquele município, cujas contas, consoante alega, vêm sendo reiteradamente aprovadas. Em derradeira manifestação, a DCM assevera
que não foi apresentada qualquer comprovação de que o contrato firmado pelo município de Esperança Nova foi aprovado por essa Corte e mantém a sua instrução anterior pelo desprovimento do recurso, sugerindo que o contrato anexado firmado pelo município de Esperança Nova seja analisado pelo Ministério Público de Contas para eventual propositura de representação. O órgão ministerial acompanha a unidade pelo desprovimento do recurso e informa que encaminhou ofício à Procuradoria de Contas competente para avaliação e adoção das medidas pertinentes com relação ao citado contrato. Os recursos não merecem prosperar, eis que de todas as alegações efetuadas pelos recorrentes, a única que apresenta inovação, não abordada pela respeitável decisão recorrida, relaciona-se com a eventual nulidade da representação pela inobservância dos prazos e prescrições da Lei Municipal 199 de 2007 para o seu encaminhamento a essa Corte. No entanto, tal alegação não tem procedência porque a lei local não pode restringir o alcance das disposições constitucionais e legais relativas ao controle externo e interno, não podendo a lei local impor ou exigir o atendimento de qualquer requisito modal ou temporal para que se dê conhecimento de irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas. Quanto às demais alegações recursais, não foi apresentada qualquer justificativa capaz de infirmar as conclusões da respeitável decisão combatida, que permanece rígida e eficaz na sua essência, ao considerar irregular a realização de licitação para contratação de serviços e atividades típicas da administração, como compras, controle interno, educação, meio ambiente, patrimônio, recursos humanos, licitações e contratos, que somente servidores públicos podem desempenhar com ofensa à regra do concurso público previsto no artigo 37.2 da Constituição Federal. Ademais, a modalidade pregão que foi adotada é absolutamente equivocada para a contratação de serviço de consultoria especializada, eis que tal objeto não pode ser considerado bem ao serviço comum. Antes, é serviço de natureza predominantemente intelectual, impondo-se como tipos melhor técnica ou técnica e preço, incompatíveis com o pregão, o qual só aceita o menor preço. Por derradeiro, tendo em vista a juntado do contrato de prestação de serviço firmado pelo município de Esperança Nova, que possui identidade com o trabalho contratado nesses autos e teria sido aprovado por essa Corte, cuja cópia já foi encaminhada à Procuradoria de Contas competente, entendo necessário também o encaminhamento de sua cópia à Diretoria de Contas Municipais para verificação e adoção das medidas pertinentes. Assim, acompanho a manifestação da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do recurso de revista, mantendo-se a respeitável decisão recorrida, determinando-se o encaminhamento da cópia do contrato de prestação de serviços firmado pelo município de Esperança Nova à Diretoria de Contas Municipais para verificação e eventual adoção de medidas cabíveis. É o relatório e voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. Conselheiro Durval Amaral, antes que Vossa Excelência prossiga no relato de sua pauta, eu informo ao plenário que há um pedido do auditor Cláudio Canha para que se faça a devolução a Vossa Excelência do processo 60561112 do município de Douradina. Então está feita a respectiva devolução. Vossa Excelência continua com a palavra. Agradeço a Vossa Excelência e ao doutor Cláudio. Processo 605620/12 traz recurso de revista interposto pelo representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em face da decisão consubstanciada no acórdão 2436/12 da segunda Câmara dessa Corte, que julgou regulares as contas de transferência voluntária recebida do exercício de 2010 pelo município de Cruzeiro do Sul da Secretaria de Estado de Educação, tendo por objeto o Programa Estadual de Transporte Escolar. Sustenta o recorrente, em síntese, que o termo de cumprimento de objetivos não fornece de maneira clara a forma de fiscalização adotada e a devida verificação das condições dos serviços prestados, tendo requerido a intimação do gestor para, querendo apresentar documentos complementares que demonstrem o modelo, marca, ano e placa dos veículos utilizados no transporte escolar público, bem como documentos que comprovem que os mesmos foram empregados para esse determinado fim, com o respectivo itinerário das linhas dos veículos e seu período de circulação, bem como os documentos comprobatórios da efetiva realização de inspeção semestral. A municipalidade, em sua contrarrazões, afirmou que dos veículos utilizados para o transporte escolar, 3 são novos, recém-emplacados, doados pelo governo do Estado, e os outros 2 veículos foram periciados pelo Detran para realizar o transporte escolar. Isso, obviamente, tudo em aspas. Tendo ainda juntado os certificados e registros dos veículos, relação dos veículos e apólice de seguros,
listagem de rotas dos veículos e outros documentos. A Diretoria de Análise e Transferência opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, pois entendeu, 1, que não houve desrespeito à legislação que rege a matéria de transporte escolar. 2, que o plano de trabalho foi devidamente cumprido, conforme se depreende das notas fiscais e demais documentos juntados nos autos. 3, que o termo de cumprimento dos objetivos possui força relativa de prova, de modo que a sua emissão pela concedente presume o atendimento aos dispositivos legais, gozando o mesmo de fé pública. 4, que não se verifica a ausência de regular comprovação na execução do objeto do plano de trabalho. E 5, que houve declaração pela Secretaria de Estado de Educação e por sua Diretoria de Infraestrutura e Logística do cumprimento dos objetivos do convênio e que o transporte escolar ocorreu normalmente no município. O Ministério Público requeriu o provimento do recurso para fins de julgamento pela irregularidade das contas ou, alternativamente, pela regularidade com ressalva. Ainda sugeriu a realização de estudos conjuntos para aprimoramento da fiscalização de tais convênios. O recurso merece ser reconhecido pelo atendimento dos pressupostos de admissibilidade, porém, no mérito, o mesmo não merece provimento. Assiste razão ao representante do Ministério Público quando aduz que, uma vez realizada a adesão ao Programa Estadual de Transporte Escolar, o município deve cumprir as condições impostas na resolução da CE de 1506/9, como, por exemplo, a comprovação de que os veículos utilizados obedecem às normas do Código Brasileiro de Trânsito. No entanto, não vislumbro em que ponto deixou-se de cumprir as disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Pelo contrário, a instrução dos autos, consoante o apontado pela unidade técnica, demonstra a regular prestação de serviços de transporte, não havendo no feito elementos que apontem ainda que implicitamente a má ou deficiente prestação de serviço. Ademais, em suas contras-razões, a municipalidade encaminha toda a documentação dos veículos utilizados no transporte, como certificados de registro de veículos, relação dos veículos e apólice de seguros, listagem de rotas dos veículos e outros documentos. O próprio órgão ministerial, diante disso, pugnou alternativamente em seu derradeiro opinativo pela ressalva das contas. Por fim, acolho a sugestão ministerial para determinar a comunicação à presidência dessa Casa acerca da necessidade, consoante a oportunidade e a conveniência da realização de estudos conjuntos entre a DAT, a Inspetoria de Controle Externo responsável e a própria Secretaria de Educação e o Departamento de Trânsito do Paraná, para fins de aprimoramento da fiscalização do transporte escolar. Em face de tudo exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso. Consciência à administração da Casa. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação aprovado. Processo 477293/13, trata-se de recurso de revista interposto pelo representante do Ministério Público em face do acordo de parecer prévio 178/13 da primeira Câmara, que julgou regulares as contas anuais do Executivo de Santa Helena, referente ao exercício 2011, com expedição de determinação àquela municipalidade para que regularize o pagamento dos precatórios pendentes. Sustenta o recorrente que, durante a anterior instrução, teria ressalvado a possibilidade de prolação de despacho saneador para aferição de outros expedientes que pudessem ter repercussão no índice de pessoal, o que não foi acatado pelo digníssimo relator, contrariando dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por meio de ofício, o doutor relator do acórdão, recorrido, informou que, a partir do protocolado na petição recursal, tomou ciência de situação que caracteriza seu impedimento. Dessa feita, reconheceu seu impedimento e sugeriu a declaração de nulidade do acórdão de parecer prévio 178/3 da primeira Câmara, assim como de todos os atos processuais a partir da peça 54, sem prejuízo da determinação de redistribuição da prestação de contas. O Ministério Público de Contas manifesta-se favorável à declaração de nulidade do acórdão recorrido, consignando que a perda do objeto recursal é consequência lógica da nulidade da decisão. A nulidade do acórdão de parecer prévio 178/13 da primeira Câmara se impõe, diante da existência de impedimento do relator prolator da decisão, por ele mesmo reconhecido, restando dessa forma prejudicada a análise do recurso interposto pelo representante do Ministério Público de Contas. Assim, nos termos do parágrafo 3º do artigo 377 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, voto pela declaração de nulidade do referido arresto, assim como dos atos processuais realizados a partir da peça 54,
determinando-se a redistribuição da prestação de contas para retorno e ao regular trâmite. É o relatório e voto, senhor. Está em discussão, votação, aprovado. Processo número 116150/11. Trata-se de recurso de revista interposto por Paulo Afonso Schmidt e pela URBS, não é? Urbanização de Curitiba, Sociedade Anônima, contra a decisão consubstanciada no acórdão 143/11, pleno dessa Corte, que julgou parcialmente procedente a representação que versa sobre irregularidades na execução do contrato da Licitação Pública Internacional 01 de 2007, condenando o ex-presidente da referida empresa ao pagamento de multa administrativa prevista no artigo 87, 4G da Lei Complementar 113 de 2005, pela indevida alteração nos contratos dos prazos previstos no edital de licitação para a contratação de bens e serviços do Programa de Transporte Urbano de Curitiba, etapa 2, recomendando que toda alteração ou modificação de cláusula contratual seja precedida da indispensável motivação por escrito, devidamente alicerçada em fatos e ou documentos. Sustentam os recorrentes, em síntese, que a respeitável decisão recorrida se baseou em presunção relativa para considerar irregular a alteração do prazo contratual. 2. A prorrogação efetuada como ato administrativo possui presunção de validade e regularidade, devendo ser comprovada a má-fé do gestor para sua penalização. 3. A própria Lei 866/93 prevê a possibilidade de prorrogação do início da execução do objeto contratual, não tendo havido qualquer dano ou prejuízo ao erário, nem comprometimento da execução do contrato a autorizar a penalização do gestor. Em detalhada manifestação sobre cada uma das alegações dos recorrentes, a DCM opinou pelo desprovimento dos recursos, por entender que a decisão recorrida bem apreciou a espécie, não merecendo qualquer reparo. O Ministério Público de Contas acompanhou a unidade técnica e opinou igualmente pelo desprovimento dos recursos. Os recursos não merecem prosperar porque a decisão recorrida bem apreciou a espécie. De fato, a decisão combatida concluiu que houve, efetivamente, comprovação do descumprimento de regras do edital, especialmente com relação à alteração injustificada dos prazos contratuais e ao descumprimento do prazo previsto para a entrega da obra, que acabam por favorecer o contrato em detrimento dos demais licitantes. Por favorecer o contratado em detrimento dos demais licitantes, e constitui, em suma, violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório. Reconheceu que não foi apresentado qualquer motivo autuado em processo, nem justificativa por escrito para alteração do prazo do contrato, como exigem as disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 57 da Lei 866/93. Logo, a decisão utilizada não se assentou em qualquer presunção, como alegam os recorrentes, mas na violação de princípios e disposições legais, cuja conduta é passível de penalização, independentemente de apuração de dano ao erário, mediante o pagamento da multa administrativa prevista no artigo 87, 4G da Lei Complementar 113/05, tal como ocorreu na espécie. Assim, acompanhando a manifestação da Diretoria de Contas Municipais, com a qual houve concordância do Ministério Público de Contas, voto pelo desprovimento do recurso de revista, mantendo-se a respeitável decisão recorrida pelos seus jurídicos e legais fundamentos. É o relatório e voto, senhor. Está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, auditor Sérgio Valadares. Apenas se o ilustre relator puder me esclarecer, eu vejo aqui que ocorre que após a apresentação de provas, a recorrente tentou justificar a alteração do prazo, argumentando a ocorrência de fato de terceiro que seria imprevisível. Eu apenas para reavivar minha memória desse caso, o contrato tinha um prazo inicial para concluir, só para entender, foi prorrogado o prazo em quanto tempo e o que ele alegou para isso? Bom, veja só, ele, para fazer a prorrogação, ele não motivou o ato para fazer a prorrogação. Depois é que ele buscou se justificar e se explicar, mas ele não fundamentou, não justificou
anteriormente, previamente, por que estaria prorrogando. Eu estou entendendo perfeitamente a preocupação de nós todos é a seguinte: fixa um prazo no edital, um concorrente, por exemplo, nós estamos conjecturando, sabe que aquele prazo não vai ser cumprido, mas ele sabe que se ele ganhar, ele consegue depois um aditivo aumentando o prazo. É disso que nós estamos falando, né? As contas foram consideradas irregulares por conta disso. Quer dizer, estaria eventualmente havendo um favorecimento a um determinado licitante. Mas, apenas para reavivar a minha memória, qual era o prazo da obra, quanto que foi prorrogado e o que ele alegou? Se Vossa Excelência, por acaso, tiver isso na memória. O prazo para início da obra era de 10 dias a partir da ordem de serviço. Ele não cumpriu esse prazo. E as obras civis de infraestrutura semafórica, execução de travessias, não são objeto, não é o caso. Então, ele tinha um prazo de 10 dias para iniciar o serviço e efetivamente não iniciou, prorrogou esse prazo sem nenhuma motivação, e essa é a razão pela qual eu estou mantendo a decisão recorrida. Pois é, eu não tenho o prazo aqui, nesse momento, de execução do serviço. Mas o que motiva a irregularidade é a prorrogação unilateral, sem motivação, sem justificativa desse prazo. Tá. A minha preocupação é só essa, quer dizer, existia um prazo muito exíguo, e eventualmente ele não cumpriu esse prazo, mas iniciou em 20 dias, então talvez seja uma penalidade muito dura para uma falha talvez não tão dura. Então, como eu estou em dúvida em relação a esse atraso, se for de 10 dias, etc., Vossa Excelência pode votar contra. Se Vossa Excelência tem dúvidas, na dúvida, a favor do réu, Vossa Excelência... Tá, então como me parece, para não pedir vista, então, atendendo... Não, mas Vossa Excelência tem o direito. Sim. Bom, eu me sinto mais seguro pedindo vista, porque eventualmente pode ter outros problemas. Então, eu peço vista. Não havendo manifestação, vista concedida a Vossa Excelência. O cara não presta. Processo número 13.2202/13, trata-se de recurso de revista interposto por Leopoldo Costa Meyer, ex-prefeito do município de São José dos Pinhais, em face do acórdão 212/13 do Tribunal Pleno, que houve por bem julgar procedente denúncia afeta a irregularidades na prestação de serviços públicos na área de saúde, condenando-o ao pagamento de multa em razão de contratação de empresa sem prévia licitação. Em suas razões de recurso, o recorrente insurge-se em face da aplicação da multa, aduzindo que, 1. Foi sancionada com fulcro no artigo 87.4d da Lei Complementar 103/2005, a qual coíbe duas situações: a contratação sem licitação, quando essa for exigível, e contratar sem os devidos processos administrativos, justificando a dispensa ou inexigibilidade. 2. Que o acordo combatido equivocadamente o sancionou pela realização de contratação sem licitação, quando, na verdade, houve dispensa de licitação, exigindo-se para essa devida justificativa, a qual, consoante alega, se encontra demonstrada nos autos. 3. Que só poderia ser sancionado caso a dispensa, com base na situação emergencial, não tivesse justificativa. 4. Que a dispensa foi devidamente justificada, que havia potencial dano ao interesse público, caso não realizada a contratação. 6. Que a terceirização seria o meio adequado para a solução da questão. E 7. Não houve má-fé do recorrente. Diante disso, propugnou pelo provimento do recurso para afastar a penalidade. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela negativa de provimento, argumentando que, aspas, ao contrário da interpretação feita pelo recorrente, o seu caso está perfeitamente inserido na primeira hipótese prevista no dispositivo analisado, que é a contratação sem o processo licitatório, quando esse era exigível, porque a regra é a existência de licitação prévia para a realização dos contratos. E somente nas hipóteses taxativas previstas em lei é possível dispensá-la. E uma das hipóteses previstas na Lei 866/93 é a situação de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência. Fecha aspas. Afirma ainda que, entre aspas, as situações de emergência que autorizam a dispensa não podem ser as decorrentes de má administração ou da falta de planejamento. O Ministério Público, de igual forma, opinou pelo não provimento, arguindo que, aspas,
é necessário esclarecer que, embora a não realização de licitação em determinados casos, por meio de dispensa ou inexigibilidade, seja autorizada pela Lei 866/93, faça necessário o preenchimento de alguns requisitos para que esta exceção à regra constitucional seja válida e legal. E, aspas novamente, se tais requisitos são indispensáveis para caracterizar a possibilidade de ausência de licitação, não basta, como no caso em tela, apenas invocar o disposto no artigo 24, inciso 4 da Lei 866/93. Faça necessário, além disso, comprovar que a imediata contratação é um meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente, o que claramente não restou comprovado, haja vista a sucinta justificativa apresentada pelo município. Fecha aspas. Apesar do vertido pela recorrente, não há que prosperar o presente recurso. A aplicação da sanção pecuniária e o dispositivo legal que lhe serve de lastro não merece censura, eis que não houve enquadramento indevido na forma alegada pelo recorrente. Efetivamente, a regra legal prevista no artigo 87.4d da Lei Complementar 103 de 2005 busca sancionar duas situações distintas: a contratação sem licitação, quando essa se mostra exigível, ou a contratação sem os devidos processos administrativos a justificar a contratação direta. No caso, a contratação direta por dispensa de licitação deve guardar estrita consonância com o prescrito legalmente e com a interpretação da jurisprudência aplicável à matéria. A dispensa de licitação, sem o correto cumprimento dos requisitos atinentes à hipótese, configura contratação direta indevida, não sendo hábil a se esquivar do dever de licitar. Daí segue a correta correspondência entre a conduta praticada pelo recorrente e a penalidade imposta. Na hipótese dos autos, não há a caracterização da urgência hábil a afastar a obrigatoriedade de licitação. Por certo, que a precariedade na prestação de serviços de saúde é explícita. No entanto, a sua má prestação é o resultado dela advindos, não podem conformar uma situação de urgência, sob pena de que em toda a área em que determinado serviço público não estiver prestado a contento, admitir-se-ia, então, a dispensa de licitação. Tal raciocínio inverte a lógica descrita na lei, tornando a exceção a regra nas praxes administrativas. Por tais razões, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pelo conhecimento de recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume o acórdão 212/13 do Tribunal Pleno. É o relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 14.9276/13. Trata-se de outro recurso de revista, também interposto pelo senhor Leopoldo Costa Meyer, agora em face do acórdão 297/13 do Tribunal Pleno, que decidiu pela procedência da representação, condenando ao pagamento da multa prevista no artigo 87, inciso 5 da linha A da Lei Complementar 103/2005, devido à contratação direta da servidora auxiliar de enfermagem, senhora Isabela Reisenberg, para a prestação de serviços de saúde na área de urgência e emergência, em afronta aos incisos 2 e 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inaplicabilidade da sanção, eis que o fato é anterior à da vigência da Lei Complementar 113 de 2005, destoando também do contínuo prejulgado 1 desse tribunal. Afirma ainda que a aplicação da multa implica em bis idem, com a pena já aplicada na denúncia 53637907. Por fim, pleiteia a extinção do feito, alegando que a contratação ocorreu em caráter de urgência e emergência. Instruindo o feito, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação da multa, alegando ser pacífico que a Lei 103 de 2005 não pode ser aplicada a fatos passados, devendo ser perquirido o momento em que foi praticada a conduta descrita no comando acima transcrito. Segundo consta dos documentos anexados à peça 2, a servidora foi contratada em 15 de julho de 2005, a 2 de dezembro de 2006. Portanto, aparentemente, houve só uma contratação em data anterior à vigência da lei, e não várias no mesmo período.
Por sua vez, o Ministério Público, divergindo da unidade, afirmou que, embora a contratação tenha se configurado em meados de 2005, antes da entrada em vigor da lei orgânica desse tribunal, tal situação perdurou até dezembro de 2006. Afirma o órgão ministerial que não há que se falar em bis idem, eis que a multa imposta no presente sanciona uma conduta, a contratação de servidor sem concurso ou teste seletivo, e a constante no outro protocolado sanciona a contratação de empresa por irregular dispensa de licitação. Razão assiste à unidade técnica. O ato de contratação da servidora ocorreu em 15 de julho de 2005, anteriormente à vigência da Lei Complementar 103 de 2005 dessa Corte de Contas, que passou a vigorar após 15 de dezembro do mesmo ano, prevendo legalmente, então, a penalização da conduta considerada irregular. Atente-se que nomear e contratar, obviamente, entre aspas, são os núcleos verbais constantes do dispositivo legal que dá lastro à multa. E, nesse sentido, a regra pune a responsabilidade pelo ato de admissão, o qual, como restou incontroverso nos autos, deu-se em 15 de julho de 2005, anteriormente à lei orgânica dessa Corte. Destarte diverjo do Ministério Público para acompanhar a unidade técnica e voto pelo conhecimento e provimento do recurso de revista, para afastar o pagamento da multa anteriormente imposta. É o relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Tem um projeto de resolução, mas também fica adiado, senhor presidente, por Continua adiado. falta do quórum qualificado. Continuamos. Processo 230.395/13. Verso presente expediente de prestação de contas anual do Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná, Fundepar, referente ao exercício financeiro de 2012. Registre-se que tal ente foi formalmente extinto por meio da Lei 15.466 de 2007, cabendo à Secretaria de Estado da Educação a adoção das medidas necessárias ao seu encerramento material. Em sua primeira manifestação, a Diretoria de Contas Estaduais opinou por diligência a origem para esclarecimentos relacionados à ausência da regularização da contabilização dos valores provenientes de rendimentos de aplicação financeira e a constituição de comissão para a realização do encerramento da entidade. Após a apresentação de justificativas, a Diretoria de Contas Estaduais opinou pela regularidade das contas, já que a mesma atendeu à Instrução Normativa 80/2012. As demonstrações contábeis encontram-se em conformidade com a legislação vigente e os resultados apresentados evidenciam razoabilidade sob o aspecto da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Recomendou ainda o cumprimento pela comissão constituída pela CED no prazo estabelecido na Resolução 1579 de 2013 para o efetivo encerramento da Fundepar e também para que a Inspetoria de Controle Externo responsável pela fiscalização da Fundepar-CED continue realizando o trabalho de acompanhamento de encerramento das atividades. O Ministério Público de Contas solicitou a realização de diligência interna à inspetoria competente para que informasse se houve o cumprimento do referido prazo para o encerramento da entidade, tendo essa esclarecido que o mesmo não fora observado. No entanto, afirmou que o ente apresentou justificativas aduzindo que necessitaria de um prazo razoável de 12 meses para o efetivo encerramento da entidade, em razão da necessidade de levantamento de todos os imóveis e da sua regularização com a averbação em nome do Estado. Diante disso, o Ministério Público acompanhou a unidade técnica, posicionando-se pela regularidade das contas, sugerindo a continuidade do trabalho fiscalizatório pela inspetoria competente. Diante da observância dos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, acompanho os opinativos da Diretoria de Contas Estaduais do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná e voto pela regularidade das contas do Instituto, determinando ainda o encaminhamento de comunicação à Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da Fundepar, para que acompanhe o encerramento de tal entidade. É o relatório e voto, senhor. Está em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, agradeço. Peço mais uma vez desculpas pelo número bastante grande de processos relatados nessa tarde, mas realmente tinha a necessidade de dar uma diminuída nos processos que estavam sob minha carga. Muito obrigado. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao auditor Jaime Lechinski.
Senhor presidente, eu agradeço, mas não tenho processo a relatar. Obrigado. Sérgio Valadares. Agradeço, senhor presidente. Os processos de minha pauta encontram-se em vista ou não há o quórum. Também ao auditor Ives Linhares. Eu agradeço a todos e, tendo esgotada a pauta, deixo a palavra livre. Senhor Procurador, com a palavra. Senhor presidente e demais integrantes deste Tribunal Pleno, eu pedi a palavra, senhor presidente, apenas para somar as condolências que foram propostas pelo conselheiro Nestor Batista à família do jurista Ivan Xavier Viana, que foi uma pessoa destacada no seio jurídico, não só de Curitiba, mas de todo o estado do Paraná. Tem uma amizade com os filhos do professor Ivan Xavier Viana, que também foi meu professor de Economia Política lá na Universidade Federal do Paraná, e uma pessoa muito rígida, inclusive, no seu magistério, né? E deixou, né, para a comunidade jurídica também dois grandes profissionais do direito, que é o ex-juiz e advogado hoje, Ivan Xavier Viana Filho, e o Antônio Carlos, né, que nos brinda com a sua convivência aqui na nossa Corte de Contas. Também ressaltar que o doutor Ivan Xavier Viana foi procurador-geral do Ministério Público de Contas, um período em que ainda eram nomeados pelo governador, né, por livre nomeação do governador, e ele prestou um relevante serviço aqui na Corte de Contas também nesta função. Então, gostaria de que no ofício que vai ser encaminhado à família constasse também, né, a corroboração do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra, não havendo quem dela queira fazer uso. Declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada uma próxima para o próximo dia 30, no horário regimental. Levanta-se a presente.